Amém? Hoje começaremos a estudar o nosso uniforme. Normalmente tem uma etiquetinha assim, né? Na escola deles tem uniforme. Aquela camisa salmão. O pessoal, para não falar rosa, fala salmão. Pois é, o nascido de novo, o santo, ele tem um uniforme. A gente não sabe, né? 99,999% dos crentes não sabe que existe uma armadura aí. Sabe que existe, mas não usa, né? Aliás, a gente mal conhece os versículos. É aquele versículo que fala do capacete, né? Tem o negócio da espada. Precisamos ficar familiarizados. Porque a gente falou isso aí 1 ou 2 domingos atrás. Quando a gente nasce de novo, nós que éramos inimigos de Deus nos tornamos amigos, né? O Evangelho nos aproxima, né? Fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Mas, no que a gente se torna amigo de Deus, no que a gente recebe, herda da salvação, aquele pacote com aquele monte de coisa que a gente ganha, grátis, um inimigo. De grátis a gente ganha um inimigo. E esse inimigo, nós já temos estudado, ele não tem boas intenções para com a nossa pessoa. Ele apenas quer nos matar, roubar e destruir, só isso. Então, é necessário que nós nos defendamos. Deus providenciou uma forma de nós nos defendermos do ataque do inimigo. Nós vamos estudar a armadura. Eu estou chegando à conclusão que é como se o nascido de novo, o mundo é como se fosse um campo de paintball. Eu estou chegando nessa conclusão. E vão dizer que tem 99 pessoas brincando nesse campo. Alguém já foi brincar de paintball? É muito legal. Dói um pouquinho conforme onde pega o tiro, mas é legal. Eu já fui com os meninos, é muito bom. Eu já fui tanto no paintball como aqueles de laser também, é legalzinho, mas o paintball é mais legal. É porque você sente o impacto, né, do tiro. Então, o crente, o nascido de novo, o santo, é como se ele fosse um jogador de paintball, e ele está num lugar, num ambiente de brincar de paintball, tem 100 pessoas, ele está sozinho. E tem vamos dizer que tem 2, e os outros 98 estão contra ele. E ele tem uma missão, ele tem algo a ser feito. E os outros 98 estão totalmente contra a sua missão. Então nós vamos ver no grego, vamos ver como é que é a questão. Nós somos um jogador de paintball que temos uma missão a cumprir, e enquanto estamos cumprindo essa missão, os outros 98 estão mirando em você e mandando bala. É isso que acontece. Você age sob bombardeio. Nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro, full time, o tempo inteiro, enquanto nós cumprimos a nossa missão. Aquilo que o Senhor determina para cada um para fazer. Enquanto isso, bala vem de todo lado. Então, e isso não cessa, é desde o momento que você nasce de novo até o momento do arrebatamento ou do chamado, né, quando o crente morre. O tempo inteiro você vai ter 200 milhões de demônios apontando na arminha de paintball e mandando bala no você. E você vai ter que cumprir sua missão debaixo daquele bombardeio, avançando sob bombardeio do mesmo jeito. É mais ou menos, só assim, de en passant, é mais ou menos essa nossa situação. Por isso precisa do uniforme. Vocês já viram aqueles caras meio doidos que faz, tipo aquele Jack lá, uns caras que fazem essas loucuras na internet para poder filmar. Uma vez eu vi um cara que tomou 111 tiros de paintball, sem roupa, só de sunguinha e capacete. O cara ficou cheio de pereba. Cada tiro gerava uma ferida assim que parece que ele vai dar pus, vai. O cara ficou todo detonado. Pode perguntar. Tem gente que toma gasolina para curar da gripe, que foi o meu caso, mas isso é muitos anos atrás. Então, para fazer uma comparação, então nosso assunto é a armadura de Deus, que é, bem, imagine, se vocês procurarem esse vídeo, agora esqueci o nome do grupo, um grupo desses rapazes doidão aí que faz essas loucuras na internet. Vocês não imaginam o que é tomar um tiro de paintball sem proteção. Fica uma pereba mesmo, fica um trem horroroso.
E o cara tomou 111. Então imagina você cumprindo essa missão debaixo desse bombardeio de paintball, esse tiroteio, sem uniforme. A coisa vai ficar pior. Com uniforme já é difícil. Imagina sem uniforme. Então, só para fazer uma comparação, os irmãos conhecem um pouquinho de história, né? História, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Só para fazer uma comparação. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que assinar um tratado com as outras nações europeias, se comprometendo a não ter exército, a não ter aviação, a não ter armas. Mas a Alemanha, continuou, sob a orientação daquele satanizado lá do Hitler, continuou a fabricar aviões, a fabricar armas e a treinar um exército de uma maneira disfarçada. Ele estava se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Quando no dia 1º de setembro de 1939 ele resolveu realmente mostrar a força dele, quando o Hitler resolveu avançar cheio, né, babando, cheio de apetite, cheio de sede de poder, doido para treinar a máquina dele, para pôr a máquina dele que ele tinha construído em ação, que foi a invasão da Polônia, a tal da Blitzkrieg, né? O que o Hitler fazia? Ele pegou aquela máquina bem treinada, bem lubrificada, toda certinha, toda pronta para a guerra dele. Ele atacava com toda a força dele, de uma vez só. Por exemplo, a Polônia, tadinha, ela não tinha nem noção de que estava acontecendo uma guerra. Ela não tinha nem exército direito. A Polônia, a Tchecoslováquia, eles nem estavam preparados para a guerra. Hitler, bastava que ele chegasse ali com 10% dos tanques dele, 5% dos aviões, 3% do exército dele já era suficiente. Ele vinha com 100%. Ele vinha com todos os tanques, todos os aviões e todos os soldados de uma vez só. É a Blitzkrieg, para abafar, para arrebentar de uma vez. E esse pessoal da Tchecoslováquia, da Polônia, que mal tinha exército para se defender, ficava se defendendo com panela, com pedra, com um pedacinho de pau, com armas improvisadas. Foi baba, né? Hitler chegou e esmagou, pisou em cima, não foi nem páreo. É só para fazer uma comparação, é isso que acontece com os cristãos hoje. A maioria nem sabe que tem uma guerra. E os que sabem não estão preparados. Na hora que chegam os tanques de Satanás, os aviões, os Junker bombardeando, ele pega um pedacinho de pau aí, uma pedrinha, vão tentar nos defender, né? Vão pegar água benzida pelo pastor, luta com as armas erradas. O gravetinho da cruz de Jerusalém, as armas são outras, gente. Está aqui em Efésios 6. Mas os crentes, a maioria, nem sabe que tem uma guerra espiritual rolando, acontecendo. E os que sabem que tem uma guerra espiritual não estão preparados, estão usando as armas erradas, não conhecem as táticas de Satanás, não sabe como é que ele trabalha, se sabe superficialmente, e pior ainda, nem sabe que tem um uniforme, que tem uma armadura, que existem armas disponibilizadas por Deus para que nós nos defendamos. É mais ou menos a maioria da cristandade, a maioria dos santos, dos nascidos, não estão igual os poloneses, os tchecos, estão ali, meio sem noção da amplitude, do tamanho da guerra que nós estamos envolvidos. E é uma senhora guerra. E vamos ao nosso texto. Então, o cristão tem que saber que nós estamos no meio de uma grande luta espiritual, uma guerra espiritual antiga, que tem no mínimo 4 bilhões e meio de anos. No mínimo, eu creio que tem mais. Porque Satanás existe desde antes da criação do planeta Terra. E o planeta Terra foi criado há 4 bilhões e meio de anos atrás. O universo em si, eles estimam 30 bilhões de anos. Então essa guerra já tem no mínimo 30 bilhões de anos. E vai durar no mínimo mais 1018 anos, né? No mínimo. Então, não, a Terra tem 4 milhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. O planeta. Isso é geologicamente. Não. Esse hardware do chão aqui, o planeta.
Não, Adão, por causa da questão do dilúvio, a gente não tem como precisar a data da criação do homem, né? O dilúvio nós sabemos que foi no ano 10.000 a.C. Isso é fato. O dilúvio. Agora, o que aconteceu antes do dilúvio, a gente já não sabe. Os judeus, eles têm aquela continha dele que nós estamos no ano 5.772, porque é baseado em cima das genealogias. E as genealogias são incompletas. Muitas vezes falam assim, Betitinha, né? Eu não sei o nome dele. Como é que chama a filha da Betinha? A Gabriela? Gabriela. É que eu chamo ela de Betitinha. Porque ela é a Bete Petititinha, que é a cara da Bete, né? É uma Betinha tinha. Por exemplo, é como falar assim, Gabriele, filha de Fernando. Pula a Betinha. Isso tem muito em genealogia. O pai é apresentado como... O bisavô é apresentado como pai. Isso conforme... Aí, se um dia teríamos que estudar genealogia. Existem reis que são cortados da genealogia por causa do comportamento. Deus ficou tão invocado com um rapaz lá que até cortou ele. Então tem essas coisas. As genealogias não são completas. Entendeu? E o judeu baseia o cálculo dele em cima das genealogias. Por isso que eles apenas estão no ano 5.772. Mas deveria ser mais. Genealogia. Isso é se você pegar aqueles documentários, Discovery Channel, aquela coisa toda. Deve estar saindo na gravação aí, não. Pois é. Mas de qualquer maneira, mas a diferença de cálculo na realidade está aí, entre Babel e entre o dilúvio e Babel, entendeu? Porque tem as arqueologias mostram isso muito fácil, porque tem as tabuinhas cuneiforme, tá? Isso é assunto de arqueologia bíblica, né? É aqueles livros com aqueles papirinhos na capa. Tem até um muito bom, Examinar as Escrituras, é um nome do livro. De qualquer maneira, vamos ao nosso texto, já que nós temos que ter consciência que existe uma grande luta. Nós vamos, antes de entrar na armadura propriamente dita, nós vamos dar um passando na história da guerra espiritual. Né? Mas antes de tudo, ainda eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Efésios 6, porque é de todos os textos da palavra que fala a respeito de guerra espiritual, o mais claro, o mais óbvio, né, o que dá uma definição mais clara da guerra espiritual é esse texto nosso aqui de Efésios 6, de 10 a 18. Todo mundo já está aí? Efésios 6, de 10 a 18. É o nosso texto, como diz naqueles livrinhos de crente estudar a Bíblia, é o nosso texto áureo, né? É o texto gold. É o texto principal, né? Efésios 6, de 10 a 18. Diz o seguinte: quanto ao mais, é porque o Paulo já falou de um monte de coisa, agora ele está fechando, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que você se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Vestindo a armadura. Porque aqui é conclusivo. Revestivos de algumas partes da armadura. Eu não vou calçar o sapato porque ele aperta, por exemplo. Eu só vou usar a espada porque ela é chique. Não. Tem que usar o capacete. Revestivos de 80% da armadura. Revestivos da metade da armadura. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, já que estamos enfrentando isso tudo, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, depois de terdes vencido tudo, a realidade bíblica é outra, né? Permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. É pegando a capa da verdade e pondo nas costas, né? Cingindo. Vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando algumas vezes o escudo da fé. Ah, não, é sempre, quer dizer, é sempre, viu, gente? Sempre. O escudo, esse é sempre. Teve até um friso nele. Sempre o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda, isso também é arma, viu? Com toda a oração e súplica, orando algumas vezes durante o dia no Espírito, todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com um pouquinho ou alguma perseverança, com toda perseverança e súplica pelos santos que nós mais gostamos. Por todos os santos. Pelos santos que são só da nossa igreja. Não. Ou os amiguinhos. Não, todos. Até os que a gente não vai com a chapa deles. Então, o texto, é só para a gente ver que o texto está nos garantindo duas coisas. Existe uma guerra. Vocês observaram os termos do texto? Revestir de armadura, ficar firme, cilada, luta contra, força do mal, vencer, couraça, escudo, dardo inflamado, espada. O papo aqui é guerra, não é? Espada. Se fosse harpa, travesseiro, não está falando de espada, escudo, couraça, lutar contra, força do mal, vencer, permanecer firme. Então nós observamos que existe uma guerra. E percebemos que é uma guerra. Não é uma guerra de comida. Não está falando em pão de queijo, bolinho, pelota de arroz. Não. É uma guerra espiritual. Porque fala, revestir da força e do poder do Senhor, armadura de Deus, maligno, diabo, regiões celestes, dia mau, verdade, justiça, paz, fé, salvação, espírito, palavra de Deus, oração, súplica, perseverança no espírito. Então, pelos termos do texto, a gente observa que existe uma guerra, e essa guerra é espiritual. Não é guerra de papelzinho molhado com caneta, por exemplo, aquelas que acontecem na escola. Ou outro dia o meu chefe estava me jogando pedacinho, eu lá desenhando e meu chefe me jogando pedacinho de papel dobrado com gominha. Entendeu? Para ver se acertava a beiradinha da minha orelha. Então, não é essa a guerra que nós estamos, nós estamos numa guerra espiritual. Os textos, os termos do texto nos mostram isso. E, observa pelo texto, que a gente tem que se revestir da armadura para poder ficar firme contra a cilada. Paralelamente, no 13, fala para a gente tomar a armadura para resistir no dia mau. Então, sem a armadura, você não resiste ao dia mau e nem fica firme contra a cilada do diabo. Ela é necessária. Ela é mister. Ela é sine qua non. Ela é preciso usar. Senão, o orientador educacional não deixa você entrar na escola. Não tem essa. Antigamente tinha, né? Na minha época tinha disciplinário, né? Hoje em dia nem sei se existe isso mais. Existe disciplinário na sua escola? Não. Na sua tinha. Aquele que não deixava você ficar pegando na mão das meninas no corredor, nem ficar fora da sala na hora que tinha aula. Antigamente tinha isso. Hoje em dia... hoje em dia é outra história. E ainda, além do texto nos mostrar que existe uma guerra, e essa guerra é espiritual, o texto nos adverte que sem toda a armadura, o crente, ele é underpowered, ele é impotente, ele está indefeso, ele não tem poder, ele fica exposto. Ele fica exposto. Eu estava ali estudando isso, eu estava lembrando daquele Homens de Preto,
que tem um robozão lá poderoso, lá um cara que chega todo guerreante. Quando derruba o alien lá, que vai verificar, dentro daquele monstrão gigante, cheio de armas, lá na cabeça dele tinha um vermezinho que comandava aquele maquinão todo. Vocês lembram do Men in Black? O crente é mais ou menos aquilo. Ele é um vermezinho, fez não ser nada, mas a armadura é um show. Nós vamos ver isso aí com detalhe. Então, só para concluir esse tópico, quando a gente vê o texto e as armas e os termos, a gente percebe a natureza da luta na qual nós estamos envolvidos, uma guerra espiritual. São os termos do texto que mostram isso. E nós vamos ver um pouco mais para frente, a partir de quando a gente enveredar pelo assunto lá dentro, que essa que é a parte mais interessante, que nós podemos aprender a respeito da natureza de Satanás e a forma como ele ataca pelas armas que o Senhor disponibiliza para nós nos defendermos. Bem, se o Senhor deu essa arma para a gente defender, isso implica que Satanás ataca de tal forma. Esse que vai ser o barato do estudo, na minha opinião, vai ser esse. Que nós poderemos aprender sobre a natureza da oposição de Satanás ao considerar cada uma das armas que estão à disposição. Estão entendendo? Conforme, puxa, então quer dizer que nós temos uma capa, sai voando, né? Nós temos uma capa, nós temos uma couraça, nós temos algo para colocar no pé, nós temos um escudo, nós temos uma espada. Bem, se é necessário o escudo, é porque Satanás ataca de tal forma. Se é necessário a couraça, é porque ele tem um tipo de ataque objetivando isso. Se nós precisamos calçar o pé com a paz, é porque, entendeu? Então as armas de defesa vão nos mostrar a natureza de Satanás e o porquê daquele tipo de oposição. Esse que vai ser o legal do estudo. Pode falar. Estou tentando aqui alcançar o que você falou e tentar trazer para a minha vida prática. Então, você está ensinando que eu tenho que ter armadura. A armadura você já tem, você tem que usar, né? Ela só fica pendurada lá no guarda-roupa. Corretas as palavras aqui, vou tentar. O que eu quero é o seguinte: eu quero andar com essa armadura, né, de acordo com a minha situação posicional, que eu sou filho de Deus, cheio de todo poder, etc, etc. Irresistível. A palavra me aconselha, né, me sugere, usa a armadura para você vencer. Te adverte, né? Te adverte, né? Quase que não, é imperativo. Então eu quero... É imperativo, revesti-vos. Então eu quero trazer isso para a minha vida diária. Você está explicando. Mas na hora que eu sair daqui vai ser outra coisa. A mesma coisa. Eu não enxergo Satanás, eu não enxergo o demônio, eu não enxergo o anjo que me guarda. Mas esse te enxerga. Eu não enxergo Jesus, eu não enxergo Deus. Mas espero que não esteja complicando. Mas eu quero a praticidade disso. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de mim. Como que funciona isso na prática, de acordo com o que eu já tenho de iluminação na palavra? Assim? Como que eu consigo praticar isso, mesmo quando a minha carne me derruba? Vamos ser honestos. Eu posso te responder ao longo dos próximos 6 domingos? É porque chega um momento que você fala, parece tão simples, mas tão simples. Não, é simples. Mas eu não consigo. Não, você não consegue mesmo, não. Pois é, essa pergunta vai ser respondida ao longo dos próximos 6 domingos. Poxa, ele fala tão simples, como é que eu não consigo? Entendeu? A Bíblia está falando que é simples, mas será que tem jeito de você... Tem. Pingar aquela assim, é assim? Tem jeito. Exemplificaremos. É porque, por enquanto, nós estamos só na... Você lembra que nós usamos o método gramático histórico para estudar a palavra, né? Você reconstitui o contexto histórico e depois você vai na gramaticidade da coisa, né? Nos termos gramaticais, para depois extrair a lição prática. Então, primeiro nós vamos
começar a fazer o contexto histórico agora, para depois entrar na gramática, o grego. Aí eu vou puxar os pontos, pontuar os pontos práticos, ok? Nas próximas 6 semanas. Porque isso vai ser interessante, porque cada instrumento de defesa vai apontar para cada ataque de Satanás. Aí vai ser mais fácil de colocar a coisa em questões práticas. Quando a gente estiver, por exemplo, olhando o que é calçar o pé com a preparação do Evangelho da Paz. Isso implica que no seu dia a dia você tem que ter tais e tais atitudes, ou posturas, ou fazer tais e tais coisas. Se você não faz, você está exposto nesse ou naquele outro sentido. A Satanás. Sempre é só um comentário, né? Sim. Quer falar aqui? Eu falo. É só um comentário. Sim. Ok. Comentou? A Elaine está comentando que é pela fé. E os próprios passos de fé vão mostrar essa questão da praticidade. Então, primeiro nós vamos dividir o nosso texto, já que vai do 10 ao 18, e são muitos termos. Primeiramente, a gente vai se concentrar nos versículos de 10 a 13, porque do 14 em diante que explica pormenorizadamente cada apetrecho, vamos dizer assim. Então, primeiramente, a gente vai se concentrar nos versículos de 10 a 13, que mostra a guerra em si, a realidade da guerra, mostra a gravidade da guerra e mostra a extensão da guerra. Então, os versículos de 10 a 13 mostram a existência, a gravidade e a extensão dessa guerra. E dos 14 a 18, o detalhamento da nossa defesa. A armadura que Deus disponibiliza e a ofensiva satânica que ela combate, que está implicada na questão. Então, como eu estava falando até aqui agora, como a gente sempre faz, ou deve ser feito, a primeira coisa que a gente deve fazer, antes de tentar entender um texto, é recriar o contexto histórico. Eu já falei isso algumas outras vezes em outras escolas dominicais. Digamos que aqui no texto, diz assim: e Paulo, após evangelizar uma cidade, cansado, parou à beira da estrada e tomou uma Coca-Cola. E daqui 1 bilhão de anos, alguém leia esse texto e tem coisas que a gente lê na Bíblia que já, por exemplo, tem um texto em Coríntios, que é obscuro, que fala sobre o batismo pelos mortos. É uma prática que já não existe, então é uma coisa obscura, difícil de ser entendida. É uma alusão a algo que se fazia, mas que se perdeu aí nas poeiras da história. O que é se batizar pelos mortos? Então os religiosos ficam brigando aí para explicar isso, e isso nem tão importante assim. Acho que é em Coríntios. Como farão aqueles que se batizam pelos mortos? Acho que é Coríntios 15, eu não me lembro agora. Daqui 1 bilhão de anos, alguém lê lá que o Paulo tomou uma Coca-Cola, mas esse nome ficou perdido na poeira da história. Não existe o mínimo vestígio. Não, Coca-Cola vai que era algo que se aplicava na veia intravenosa. Ninguém sabe o que é Coca-Cola. Vai ter que haver uma busca arqueológica. Ou você crê pela fé que ele tomou uma Coca-Cola, ou você tenta descobrir o que é Coca-Cola, como era feita a Coca-Cola. A gente não pode pegar o Paulo, o Pedro, o João Batista, o Abraão e trazer aqui para o século XXI. E tentar fazer com que ele fale na nossa linguagem. Nós é que temos que ir até a época dele e entender os costumes da época dele, as figuras de linguagem, a forma como eles se comunicavam, o que eles usavam. Eles um dia usaram aqui um instrumento chamado X. O que era isso? Ou seja, é isso que é recriar o contexto histórico. Você ir até a época em que a coisa aconteceu e tentar entender as coisas à luz dos fatos daquela época. Se colocar
nos shoes, né, nos sapatos do pessoal daquela época. Ir até eles, não trazê-los até a nossa época. Porque nós estamos depois deles. Eles não tinham os termos e as coisas que nós temos hoje. Nós é que temos que ir até a época deles, entender qual que era o costume. Por que fazia daquele jeito? Tem coisas que a gente lê aqui na palavra e fica querendo traduzir em termos de hoje, colocar como se fosse o comportamento de hoje, e aí a gente não entende. Quase que me piscou um exemplo aqui agora, que eu li essa semana. Por que a coisa está sendo falada daquele jeito e a gente acaba extraindo lições erradas, mas é só ir até a época deles e deixar eles falarem. Então vamos reconstituir o nosso. Vamos passar por alguns textos que mostram, bom dia, que mostram que existe uma guerra espiritual. São textos ao longo de toda a história da humanidade. Vão tentar ir o mais antigo possível para constatar que existe uma guerra espiritual acontecendo paralelamente à história da humanidade. Faz parte da história da humanidade. A humanidade foi incluída nessa guerra. Satanás arrastou a humanidade para essa luta, para essa guerra. Essa guerra já existe, já acontece há milhares, milhões de anos. E a igreja foi inserida nessa guerra pelo fato dela ter se unido em espírito a Cristo. Então, nós vamos ver como é que essa guerra vem se desenrolando. Não é nenhuma surpresa, isso pode ser novidade para alguns aí, né? Mas não é nenhuma surpresa para nós, os santos, os nascidos de novo, os da igreja, que existe uma luta espiritual, uma guerra espiritual acontecendo desde os primórdios da humanidade. Nós mesmos já estudamos Ezequiel 28 e Isaías 14, lembra? Como é que o querubim ungido, lembra? Isso foi lá em março, lá na floresta. Lembra? Lá era a Rua Sabará. Lá na Rua Sabará, quando a gente estava estudando o querubim ungido, lembra? Que andava nas pedras afogueadas. E como é que ele se tornou o adversário de Deus, Satanás, no hebraico é adversário. Foi lá que essa guerra começou. Quando ele teve aquela ideia, né? Eu subirei, eu colocarei meu trono, eu serei semelhante. Quando ele resolveu tirar Deus do trono e sentar no lugar onde Deus assenta, a guerra começou. Se outro rapaz quiser assumir os seus filhos, a sua esposa e o seu pastoreio, vai ter problema, não vai? Vai ter oposição. Alguém querendo assumir o seu lugar de marido da Elaine, de pai dos seus filhos, de pastor dessa igreja, você vai deixar assim? Ah, então tá. Toma meu terno aqui, minha gravata. Você vai entregar assim? Não. Satanás, o anjo, o querubim ungido, teve essa pretensão, até que se achou iniquidade em ti, né? Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ele resolve assentar no trono de Deus e Deus não vai fazer nada. Deus vai aceitar assim, passivamente. Ah, então tá. Então entrega a chave da casa, a chave do trono, do carro, tudo para ele. Você fala, desculpa aí, vai embora? Não, tem confronto. Então foi lá no Éden mineral, lá na antiguidade, lá na, como é que eles falam, os teólogos, né? Lá na eternidade passada, como se tivesse eternidade passada e futura, né? Mas lá na eternidade passada, lá nos primórdios da criação, algum tempo depois que esse querubim ungido foi criado, ele resolveu tomar o lugar de Deus e arrastou uma boa parte, um número muito grande de seres angélicos juntamente com ele nessa rebelião. Aí ele foi expulso do céu, foi jogado para o céu atmosférico, e é o que nós já vimos mais ou menos de en passant. O assunto de Ezequiel 14, Ezequiel 28 e Isaías 14. Nós também aprendemos pelas ações de Satanás lá no Éden, o Éden vegetal, aquele lá, o jardim de delícias, onde o papai e a mamãe caíram. Lembra do assunto da genealogia? Adão é meu papai e a Eva é a minha mamãe. Apesar dela ser a minha
avó, eu posso chamá-la de mamãe também. Porque se ela não existisse, nenhum de nós existiríamos, né? É a questão lá, científica, DNA. Então nós sabemos pelas ações de Satanás lá no Éden, que ele se opõe aos planos e aos propósitos de Deus. A guerra está continuando. A guerra que começou lá nos céus, que envolvia só entidades angélicas, Satanás trouxe também para o recém-criado homem, que ele chegou a Deus, criou um aliado. Deus está criando alguém aí para lutar contra mim. Vou me opor. Ele se opõe a tudo que Deus faz. A tudo que Deus resolve fazer. Tanto é que e a ação dele é contradizendo o que Deus fala, é lógico. Eu tenho que colocar Deus na condição de mentiroso. Eu tenho que colocar um contra o outro. É o objetivo da fofoca. Nós vamos ver isso daqui uns 3 domingos. Nada mais satânico que a fofoca. É uma das maiores armas dele, porque é muito boba. É muito sutil, é muito aparentemente inofensiva. E é extremamente explosiva. Nós vamos ver. São as minas dele. É como se fosse aquelas minas enterradas no chão, a fofoca. É uma das armas que ele usa. Então nós vemos que, pelas ações de Satanás no Éden, explode, faz uma meleca danada. Escondidinho. O pessoal tá falando mal de você tá nem sabendo, você é tão engraçado, todo mundo me olhando assim, né? Tá ali, debaixo do chão. Underfloor. Mas então, nós vemos pelas ações de Satanás no Éden, que ele tem um motor, uma forma de agir, né? Se opondo aos planos e propósitos de Deus, contradizendo o que Deus fala. Se Deus fala é certo que morrereis, ele chega e fala, não, é certo que não morrereis. Ele só faz e fala para contradizer o que Deus faz e fala, para neutralizar. E ele faz isso com sagacidade, ele faz isso com inteligência, ele faz isso com esperteza. Quando ele se apresentou lá no Éden, ele usa camuflagem, a guerra envolve tudo. Quando ele se apresentou ao primeiro casal para matá-los, roubá-los e destruí-los, ele fez com sagacidade. Ele se apresentou como uma criatura de Deus, uma serpente, debaixo da autoridade de Deus, do homem e da mulher. Porque Deus tem autoridade sobre todas as coisas, que ele é o Criador. E ele falou para o homem, crescei, multiplicai, enchei a terra, povoai, sujeitai as criaturas do céu, da terra, do mar, não foi? Então todas as criaturas estavam sujeitas sob a autoridade do primeiro casal. E, por sua vez, o primeiro casal sob a autoridade de Deus. Então, a serpente se apresenta humilde, uma criatura de Deus, chega deslizando ali, sob, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da autoridade do meu senhor Adão, fingindo de besta ali, tentando conseguir um espacinho na vida do primeiro casal. Fingir de besta, né? É de besta literalmente. A Therion, né? A besta. Então ele chega ali, tá tudo normal, tá tudo tranquilo, conquistando um pequeno espaço na sua vida. Assim que ele consegue esse espaço, o que ele faz? Te mata, te rouba, te destrói. Só isso. Ele só tem um objetivo, te levar à desobediência, porque ele sabe que a desobediência leva à morte. Separado de Deus. Morte é essa na qual ele já está, né? Então estamos vendo a ação. Existe uma guerra espiritual. Começou lá, junto com os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, lá antes da criação do homem. Ela foi estendida, essa guerra espiritual, esse grande conflito espiritual. Foi estendido à humanidade. A humanidade foi envolvida nesse conflito. E como consequência de Satanás ter arrastado o homem para se tornar um opositor de Deus, porque Satanás ele é adversário, ele resiste a Deus, ele se opõe a Deus, é a palavra no hebraico é essa, aquele que faz frente a Deus, que resiste a Deus, que é um adversário, que faz obstáculo, que faz barreira. Ele chamou o homem para esse lado. Está lá Deus de um lado, segurando o cabo de guerra,
Eu sou Satanás, estou aqui puxando. Aí vem o homem para o meu lado. Agora nós somos dois. Agora nós derruba Deus. Agora é o diabo e o homem junto. Vamos puxar Deus aí, vamos derrubar ele. Satanás trouxe o homem para o seu lado. Aí Deus fez uma declaração de guerra. Gênesis 3,15. Eu sou seu inimigo também. Você é meu adversário? Eu sou seu inimigo. Eu vou esmagar a sua cabeça. Eu vou te destruir. Deus declarou guerra a Satanás em Gênesis 3,15. Eu vou enviar alguém que vai te esmagar. Eu vou acabar com você. Satanás ficou preocupado com isso. Tanto ele ficou preocupado com isso, porque foi prometido que viria alguém nascido de uma mulher que iria destruí-lo. Então ele já sabe, essa pessoa que vai me destruir é alguém que nasce de mulher, é semente de mulher, é alguém filho de uma mulher, é um ser humano. O próprio ser humano que eu derrubei, que eu trouxe para o meu lado, Deus está falando aqui, está declarando guerra a mim, isso é Satanás pensando. E ele vai pegar um desses caídos e vai usar para me destruir. Ele vai usar um ser humano para pisar na minha cabeça. Aí ele teve uma ideia. Eu vou desumanizar a humanidade. Eu vou misturar DNA angélico com DNA humano e vou cancelar. Eu vou despotencializar. Eu vou impossibilitar que a mulher tenha um filho, homem, que esmague a minha cabeça. Aí, dentro dessa eterna guerra espiritual que vem se arrastando desde quando os seres angélicos foram criados, nós temos lá dito em Gênesis 6 que os anjos, aqui chamados de filhos dos homens, desposaram algumas mulheres numa tentativa de impossibilitar o cumprimento de Gênesis 3,15, para não nascer a semente da mulher. Ele queria corromper a semente da mulher, corromper, para que não nascesse aquele descendente prometido que iria pisar na sua cabeça. Judas 6 e 2 Pedro 2,4 fala que esses anjos foram confinados num lugar chamado Tártaro, que é o lugar mais fundo do inferno atual, que tem o inferno futuro, né? Porque eles atravessaram uma fronteira que é proibida. Satanás conseguiu convencê-los a misturar o DNA deles com o DNA humano. Eles atravessaram uma fronteira que implicitamente era explicitamente proibida aos anjos, e como consequência falaram, vocês não vão ficar soltos mais não, vocês vão ficar presos. E Deus foi e prendeu esses anjos lá de Gênesis 6 no Tártaro. Em Jó, dentro do desenvolvimento dessa guerra espiritual, ao longo dos séculos e dos milênios, lá em Jó 1 e 2, nós vemos reunido ao redor do trono de Deus, novamente os filhos de Deus reunidos, Jó 1,6, acusando Jó, assim como ele faz com a gente dia e noite, né? Apocalipse 10, 12 e 10. Oi? É Apocalipse 12 e 10, né? Satanás, por que Satanás estava acusando Jó diante do trono de Deus? Por quê? Porque Satanás não consegue entender. Jó está adorando Deus porque ele está com o bolso cheio, barriga cheia. Ele está sendo beneficiado. O sentimento de Satanás que ele tenta colocar na cabeça, principalmente do nascido de novo, é a questão do merecimento. Você tem que fazer por onde? Você tem que fazer por merecer. Essa é a conversinha mais satânica de todas. Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Religiosidade. Satanás não consegue entender que alguém adore a Deus sem ser porque está ganhando alguma coisa. É o raciocínio dele inerente, natural, é esse. Ele não tem, a mente dele não se define. Ele não consegue se firmar na verdade.
Ele não consegue entender nada que é justo, nada que é santo, nada que é verdadeiro. O raciocínio dele é um raciocínio natural. Esse raciocínio que nós temos fora do Espírito Santo. Ele pensa, se alguém adora Deus, se alguém serve Deus, é porque está ganhando alguma coisa. É porque Deus está pagando. É porque Deus está subornando. Ele não consegue entender. Não, ele adora Deus só porque Deus é Deus. Só porque Deus merece. Só porque Deus é o que ele é. Aí ele chegou perto de Deus e falou, Jó te adora, não é à toa. Ele está numa ótima. Carro do ano, mansão no Mangabeiras, os filhos tudo saudável, o time dele ganha todo ano. Ou seja, ele está cercado, né? Ele está numa ótima. Toma tudo dele e vai ver se ele não blasfema na sua cara. Esse é o raciocínio de Satanás. Se Deus tirar tudo de Jó, Jó não tem mais motivo para adorar a Deus. Acabou o suborno. E Deus permitiu, porque já foi falado aqui, nós somos um teatro, né? Nós somos um show, nós somos um espetáculo. Os anjos e demônios estão nos assistindo. Coisas têm sido ensinadas aos anjos. E estudando essa guerra espiritual, eu vi que é mais ainda do que eu pensava. Nós vamos ver. Eu estou começando a perceber que até hoje é permitido aos anjos mudarem de lado. Por isso que Deus ensina os anjos através da igreja, para que Satanás não convença mais anjos a passarem para o lado dele. Aos anjos, a volição deles está em aberto ainda. Eles podem decidir continuar com Deus, até o dia de Deus começar, que é lá depois do trono branco, como eles podem resolver passar para o lado de Satanás. Então Deus tem instruído os anjos desde a época da queda de Lúcifer, para manter os anjos fiéis a si. E existe, eu estou começando a perceber, que até no meio da tribulação ainda vai ter anjo passando para o lado de Satanás. Pulando por baixo. Desde o Éden lá está acontecendo isso. Por isso que Deus instrui por amor aos anjos continuamente. Ele quer perder o menor número possível de anjos. Por isso que ele ensina os anjos através dos santos. Mas isso é um assunto que nós vamos ver mais lá para frente. Então Deus permite que Satanás toque em Jó, tome tudo de Jó, para que Satanás aprenda uma lição. Para que os anjos, juntamente com Satanás, aprendam uma lição. Para que os demônios, os anjos e Satanás aprendam uma lição. Existem homens, existem criaturas que me adoram não por interesse. Não porque eu suborno, não porque eu estou comprando, mas porque eles querem. É algo volitivo, é algo espontâneo, é uma decisão pessoal. Algo que você, Satanás, não consegue fazer. Você acha que eu compro o amor dos homens, mas não é, é algo voluntário e espontâneo. Então Deus permite que Satanás toque em Jó, ele estabelece limites e Satanás quebra a cara. Ele perde o argumento, porque Jó mantém a adoração dele, mesmo pelado e sem dinheiro, e sem filho. E uma coisa interessante da gente observar aqui no evento, esses eventos que aconteceram na vida de Jó, é que parecem eventos assim, frutos de coisas naturais. Veio um vento, derrubou a casa. São coisas aparentemente sem intervenção satânica ou divina. Parece que é coisa assim cotidiana, rotineira, normal. Nós vamos ver que muitas das coisas que acontecem aqui no plano real parecem coisas rotineiras, normais, que não tem nada de satânico ou divino nisso, mas na realidade é consequência de uma disputa entre Deus e o diabo. O que acontece nesse palco aqui nada mais é do que o fruto final de toda uma batalha que vem rolando atrás dos bastidores e das cortinas. Que é o caso aqui de Jó. Se essa revelação de Jó 1:2 não tivesse sido dada, a gente jamais ia saber que na realidade os acontecimentos aparentemente naturais na vida de Jó eram frutos de um confronto entre Deus e Satanás. Eram frutos de uma guerra espiritual. Quando a gente chega em Gênesis, em 2 Reis 6, pode falar.
Sim. Acontece até hoje. Satanás chega diante da presença de Deus para nos acusar até hoje. Isso vai acontecer até a metade da tribulação, quando ele for expulso. É o assunto de Apocalipse 12. Não, o jeitinho não, ele tem direito. Ele tem a chave. Exatamente. Exatamente. Até a metade da tribulação, ele vai ter ainda esse acesso até o trono de Deus para nos acusar de dia e de noite. Como é que é? São os anjos se reunindo. Isso foi falado quando nós estudávamos Isaías 14, Ezequiel 28. Aparentemente acontecem assembleias angélicas diante do trono de Deus com uma certa periodicidade. Eu não sei de quanto em quanto tempo, qual que é essa, se é todo domingo, se é todo sábado, se é toda terça-feira, meio-dia. Mas, periodicamente, eu não sei se quando convocado por Deus, pelo que eu já estudei da palavra, existem reuniões de todos os seres angélicos, caídos ou não, periodicamente diante da presença de Deus, e essas reuniões também acontecem quando convocadas de forma extraordinária. Eu sei que de tempos em tempos todos os anjos e todos os demônios comparecem diante do trono de Deus. Por exemplo, paralela a essa situação aqui de Jó 1 e 2, quando os anjos, os seres angélicos estão reunidos diante do trono de Deus, inclusive Satanás vai se quiser, nesse dia ele quis. Hoje é dia dos anjos comparecer lá perante o trono de Deus, hoje eu vou. Ele resolveu ir. Eu acho que eu vou lá acusar o Jó um pouquinho hoje. Ele resolveu ir também. Temos uma outra reunião dessa, por exemplo, em algum texto lá de Reis, em que Deus resolve decidir o futuro de Acabe. Aí ele pergunta para os anjos e demônios que estão reunidos diante dele, fala assim, quem que quer ir lá enganar o Acabe? Quem quer ser um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe? Aí um demônio se apresenta diante de Deus e fala assim, eu tô doido para pecar, tô doido para enganar o Acabe, tô doido para matar, roubar e destruir o Acabe. Pode? Aí Deus fala assim, pode. Aí esse demônio sai diante da presença de Deus e entra dentro dos profetas, provavelmente era mais de um, era um grupo, né, que eles andam em grupos. Um grupo de demônios entra dentro dos profetas de Acabe e eles profetizam como se estivessem falando a palavra de Deus. Acabe obedece a essa profecia de Deus, desce para a batalha e morre. Então os anjos e os demônios se reúnem, é o que a Bíblia chama de os filhos de Deus, periodicamente diante do trono de Deus. Zacarias também fala isso. Apontando Zacarias lá. Aí Deus mostra, mas acontece que a justiça, a couraça da justiça, é fruto da obra consumada, não fruto do esforço zacaríaco. Então, a partir da semana que vem, para concluir, que nós ainda não terminamos, estamos vendo que existe uma grande guerra espiritual, começou lá nos primórdios. Nós vamos dar uma passadinha ainda em 2 Reis 6, 2 Reis 19, 1 Crônicas 21, várias passagens onde mostram a ação de Satanás ao longo da história, se opondo aos planos e propósitos de Deus, caracterizando uma grande luta espiritual que acontece ao longo dos séculos. Estava ativa na época dos evangelhos, essa guerra espiritual estava ativa durante o ministério de Jesus, está ativa agora durante o período da igreja e vai continuar durante o período da tribulação. E vai ter um último suspiro no final do milênio. Ok? Podemos orar? Pai amado e querido, te bendizemos pela tua palavra, que é viva, que ela fale aos nossos corações, que ela nos guie e nos molde, Pai. Pois dependemos de ti, porque sem ti nada podemos fazer. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Como o tempo é pouco, né?